pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Bercó, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada, também host desse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial e eu vou deixar para minha amiga apresentá-lo. Nosso convidado de hoje é diretor musical e presidente do projeto Prática Tatum. É maestro, regente, arranjador, produtor, arte educador, pianista e professor. Possui sólida formação em música, piano, erudito e popular, violão clássico e contrabaixo. Uau! Se graduou em composição e regência pela ECA USP, Universidade de São Paulo, cursou informática musical e gravação de trilhas com produção musical no IAV, Instituto de Áudio e Vídeo de São Paulo. Ele já gravou com diversos artistas, como Jorge Vercillo, Jean Giovanni, Banda Cheiro de Amor e outros. Foi responsável pela direção musical e regência da abertura do CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends, em 2015, no Allianz Parque, onde liderou orquestra e arranjo para mais de 160 músicos. Além de todo esse currículo maravilhoso, não poderia deixar de dizer que ele é o meu irmão mais velho, uma grande referência na minha vida e que hoje está aqui, nosso convidado especial no Compartilha Cast, o maestro Luiz Carlos José Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui no Compartilha, Lu. Obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Luizinho, além de maestro, carinhosamente conhecido. Exato. Lu, como você tem um histórico, né? Esse currículo maravilhoso que a Vivian trouxe aqui, comentou, e eu conheço de perto. Queremos conhecer um pouco mais a história do projeto Prática Tatum, o qual você lidera, que você é presidente e diretor musical atualmente. E queremos saber como que essa história começou, como que toda essa trajetória surgiu. Bom, o Prática Tatum, na verdade, ele começa lá na Liga Solidária, em 2002, quando o professor Arlen Ribeiro, professor de percussão, meu parceiro lá no Prática Tatum, inicia um trabalho de percussão com crianças abrigadas, crianças em situação de abrigamento, né? Ele foi chamado na época para desenvolver um trabalho com essas crianças, com a música, utilizando a música como uma ferramenta, inclusive, de aproximação, porque já naquela época, após uma mudança de governo, de pensamento, já havia essa preocupação em incluir essas crianças que estavam em situação de abrigamento junto com a comunidade. Então, foi aberta a instituição, na época, que era a Liga das Senhoras Católicas, ela tinha os abrigos sociais lá dentro, que as crianças que eram tiradas das famílias ou por maus tratos, ou por morte dos familiares, diversos problemas, né? E iam parar lá. E aí o Arlen foi para lá para começar a desenvolver esse trabalho de percussão com a galera e, ao mesmo tempo, foi aberto também para a comunidade do entorno começar a frequentar. E essas crianças abrigadas, elas como lá é um espaço muito amplo, muito grande, elas achavam que eram simplesmente totalmente donas do local, não conviviam, não saíam de lá de dentro, ficavam somente lá dentro. E foi uma forma de mediar os conflitos à música. Ai, que legal. Então, a música foi a hora que juntava todos ali dentro da sala de música e começam a tocar. Com o passar do tempo, o Arlen, então, ele achou que precisava, além só da percussão, de vir outros instrumentos, outras pessoas. E aí foi nesse momento que ele me chamou para ir para o Prática Tatum. Primeiro eu fui no primeiro momento para gravar um CD com os garotos que estavam lá. Foram diversos artistas, diversos músicos, todo mundo gravar um CD com os alunos da percussão. E aí foi o primeiro encantamento com o trabalho, que na verdade ainda não era Prática Tatum, era um trabalho desenvolvido dentro da Liga das Senhoras Católicas. E a minha ida para lá, então, aí a gente começa, então, levamos os instrumentos de melodia, de harmonia, e aí começamos a criar um grupo musical. Esse grupo musical
foi melhorando a qualidade e fomos conseguindo fazer algumas apresentações para a comunidade e tal, mas tudo com muita dificuldade. E aí, quando chega em 2006, em 2006, por causa de problemas financeiros mesmo na instituição, o projeto de música, amplamente, todos os projetos de cultura, de arte dentro da instituição começaram a ficar ameaçados e perder os patrocínios. Então, foi nesse momento que a gente perdeu o patrocínio e a gente viu quanto que as crianças gostavam daquilo e achavam importante e choravam por não ter a aula, a oportunidade, que a gente, então, decidiu se juntar e correr atrás de alguém que abraçasse essa ideia. Abraçasse a causa, né? E aí fomos lá. Criamos um projeto, antes, sem ser ainda uma instituição, simplesmente 2 músicos, né, visionários querendo fazer a diferença com aquela garotada. Você e o Arlen. Eu e o Arlen. E aí, o que acontece? A gente, então, foi com a cara e com a coragem procurar alguma empresa que pudesse... apoiar o governo. Era muito difícil, né? Não existiam ainda, as leis de incentivo eram muito novas ainda, não tinha ainda esse fomento à cultura do jeito que foi feito amplamente no Brasil. Então, era tudo muito difícil. Mas aí, eu sendo professor também de música no Conservatório Musical, aqui no bairro do Morumbi, eu tinha sempre contato com muitos executivos, com muitos caras, né, diretores de empresa, presidentes de empresa, tal, que eram alunos ou pais de alunos e tal. E numa dessas conversas com esse pessoal, surgiu a possibilidade de eu falar isso por uma pessoa que era diretor corporativo da Kimberly-Clark, né? Que é uma das maiores empresas de papel e celulose do mundo. E eu contei essa história para ele e ele achou fantástico. E aí ele falou, então vamos fazer um projeto aí. Vamos desenhar o projeto, né? E naquela época o mundo também vinha com uma pegada muito interessante no social, no desenvolvimento humano, em melhorar as habilidades. Exatamente, as habilidades e as diferenças. Então, o Brasil estava bem posicionado na fita, e aí a ONU, então existia um projeto global, do qual a Kimberly-Clark participava, do UNICEF, junto com a ONU, no qual eles tinham que utilizar um dinheiro para isso. Um dinheiro que vinha de fora e tinham utilizar um dinheiro para isso. E aí foi que a gente conseguiu unir essas duas coisas. E foi uma coisa muito legal, porque a empresa, ela meio que abraçou o projeto. Ela abraçou o projeto de uma tal maneira, e esse cara, ele era um cara tão pra frente, tão fantástico, o tipo do gestor, tanto que ela na época era considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Que legal. Que a primeira coisa que ele quis fazer vamos reformar toda a estrutura de vocês. Então, eles foram lá, nossas salas eram todas ruins, todas quebradas, tudo aquela coisa. Ele pegou todos os executivos da fábrica, assim, todos os pessoal do escritório... De alto escalão. E falou assim, galera, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o dinheiro que a gente utilizaria numa mega festa de fim de ano, porque tinha acabado de entrar aquela história da lei seca também, eles não queriam se responsabilizar porque ninguém sair, já tinham tido problema em outros anos da pessoa sair da festa e bater o carro ou ser preso, né? E vamos utilizar numa causa social. Mobilizou a empresa inteira. Então vieram todos aqueles executivos, vieram um ônibus e tudo. E os executivos entraram nas salas e começaram a pintar, fizeram um mutirão juntos. Fizeram um mutirão, uma coisa altamente transformadora, no qual transformaram nossas salas numa salas maravilhosas, todas personalizadas, com as coisas, os símbolos musicais, com as figuras musicais, personalizaram o armário, fizeram uma sala de DJ toda grafitada, tudo.
Foi fantástico. E compraram todos os instrumentos pra gente. Compraram uma orquestra inteira. Compraram violoncelo, violinos, Sensacional, instrumentos né? de cordas. Deixaram a gente Munido para poder fazer o para trabalho. poder fazer o trabalho. Sim. E aí começa o trabalho. E quando começa esse trabalho, abraçado sem nenhum apoio de governo, abraçado pela empresa, a gente fazia, então, os eventos com eles. Então, eles tinham essa meta de cada ano escolher uma organização e fazer essa mesma ação social. Então, foram creches, foram asilos, o pessoal da USS Mata Atlântica trabalhando essa história da sustentabilidade já do meio ambiente, do reflorestamento. Então, tudo isso conectado com a música. E a música estava sempre no carro-chefe. Inclusive, teve uma conferência internacional de executivos que foi feita aqui no Brasil e no qual a orquestra já existia uma pequena orquestra das crianças, né? De crianças em situação de abrigamento e de crianças do entorno. Essa orquestra foi tocar nesse evento, que era um evento internacional. Estavam executivos de mais de 40 países, e no qual eles fizeram questão que cada criança sentasse à mesa com um dos executivos depois para jantar e uma super iniciativa. Exatamente. Mesmo, né? E aí a empresa meio participando, que né, abraçou o nosso trabalho. Foi a nossa grande sorte, porque aí a gente conseguiu desenvolver o projeto. Isso acontece em 2008, né? A gente conseguiu desenvolver esse projeto dessa forma até mais ou menos 2012. Quando chega a 2012, há uma mudança global, uma crise muito forte financeira nos Estados Unidos, no qual esse dinheiro foi cortado. E aí começou também, né, uma mudança de postura mundial, entrou mais um conservadorismo, as pessoas começaram a não se preocupar mais tanto com o social, com a inclusão, com a educação, com a cultura, e nesse momento eles ainda, antes do Marco Antônio, que é esse grande executivo, se aposentar, porque ele estava em vias de se aposentar, ele falou, vocês vão precisar do apoio governamental. Então, nós vamos colocar todo o nosso jurídico e o que for possível para transformar vocês numa instituição, numa organização não governamental, que não é fácil. É muito difícil conseguir, é muito complicado. Então, ele colocou uma penca de advogados de alto nível, empresas de auditoria, né, como a Ernst Young, gente de peso, para ajudar a gente a criar um estatuto e criar uma forma de aprovar esse trabalho, para esse trabalho continuar. Então, foi uma fase bem difícil para a gente, no qual a gente tinha várias reuniões e tinha que aprender, né? Na raça, como fazer, como as legislações, como funciona, como funcionar, conseguir existir. E aí, a partir disso, começaram a vir as primeiras leis de incentivo, né? Então, a gente teve aqui em São Paulo o PROAC, né? PROAC ICMS. E logo que abriu o PROAC ICMS, a gente conseguiu escrever um projeto no PROAC e aprovar esse projeto. Né? Que foi um projeto, inclusive, que é um projeto itinerante, que é um projeto que a Orquestra dos Jovens, inclusive, está acontecendo agora de novo. É o Papo de Música. Papo de Música, que a garotada sai e vai tocando por escolas, nas periferias, e leva uma orquestra sinfônica para tocar para todo mundo conhecer, né? Porque a maior parte das pessoas nunca viu uma orquestra. Nunca. Né? A gente aqui tem em São Paulo, principalmente, a gente tem um fomento à cultura das orquestras muito voltado para as elites. Um orçamento milionário, e essas orquestras elas ficam estagnadas lá na Sala São Paulo, naquele, né? Então, e muitas vezes as orquestras têm públicos de 200 pessoas e orçamentos de 7, 8 milhões por mês, né? Por ano, desculpa. E para manter e para tocar para 200, 300 pessoas da alta roda. E você não vai conseguir fomentar a cultura, mudar o raciocínio, o equilíbrio, até a qualidade musical, da apreciação musical das pessoas, ficando
estacionado num local de difícil acesso, público, que custa caro para chegar lá e tal. Sim. Então, a grande sacada é você sair tocando em tudo quanto for lugar e mostrando. E mais legal ainda é você levar uma orquestra de crianças tocando para as outras crianças. Contamina de uma tal forma. Hoje, incentiva, né? Hoje, Luizinho, então o projeto ele recebe então um apoio muito mais governamental. Sim. Tem esse apoio e recebe também apoio então governamental através de várias empresas, não só uma empresa. Isso. Hoje atualmente. O projeto ele ainda participa de leis de incentivo, né? Não tem como sobreviver sem as leis de incentivo. Mas ele tem agora, a gente foi premiado ano passado, né? E a gente ganhou em primeiro lugar o PROAC Edital, que aí é um fomento direto do estado de São Paulo, né? Foi o projeto mais bem avaliado do estado. E ganhou em primeiro lugar a condição porque o PROAC CMS, na pandemia, ele foi fechado. Sim. Então, quem dependia do ICMS Teve das que empresas fechar a operação. Não podia trabalhar. Então, aí foi criado um PROAC Edital super restrito, altamente burocrático e vocês ganharam esse prêmio. Isso. E difícil de acesso, porque você imagina que com o final da Lei Rouanet, todo segmento artístico, grande segmento artístico, migrou para o PROAC, que é o estadual. Sim. Então, a gente teve que concorrer com gente de peso, gente poderosa, né? E a gente conseguiu ganhar, né? A gente ganhou em primeiro lugar. Então, o projeto está sendo mantido agora, na verdade, por essa parceria aí diretamente com o estado de São Paulo. Ô, Luizinho, mas a gente pode, se tiver empresários assistindo, eles podem ajudar o Prática Tatum? Pode. O Prática Tatum sempre vai estar com projetos aprovados lá no sistema. E aí a empresa, por exemplo, no caso do ICMS, são empresas que são fábricas, né? Que fabricam e utilizam desse imposto, que é de circulação de mercadorias e tal. Então, tem uma alíquota pequena, mas ele pode reverter essa alíquota para o projeto. Quer dizer, ele vai pagar o boleto do ICMS dele normalmente, só que ele vai lá colocar o código do projeto e a Secretaria da Fazenda vai fazer a transferência para a gente. O que eu estou pensando assim, agora está chegando o final do ano, né? E muitas empresas, por conta da pandemia, eles vão querer agora comemorar e fazer festas. O que me veio na cabeça agora era essas empresas, por exemplo, contratar Prática Tatum para fazer essas festas e pagar para vocês, remunerar, não só por conta do evento, mas incentivando cada vez mais. Isso é possível? Então, é possível por meio de doação, porque nós somos uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente não pode vender essa prática. Essa prática. A gente não pode vender a apresentação. Né? Nós não somos uma produtora cultural. Sim. Então, a gente é uma organização sem fins lucrativos. Mas as empresas, já fizemos isso para muitas empresas grandes. As empresas podem, assim, olha, eu gostaria que o Prática Tatum tocasse na festa de ano da construtora tal, da empresa tal. Aí eles fazem uma doação. E aí fica à vontade deles, entendeu? Porque eu sei que doações nas empresas também ajudam eles a terem abatimento do imposto de renda. Isso, quando eles fazem doações para entidades, eles podem abater. Se o sistema contábil deles lá tiver direitinho, o contador dos caras for bom mesmo, ele vai conseguir abater isso, né? Ele consegue fazer a doação, aponta no imposto de renda dele e ele reverte, né? Então, imagina só, né? Você que é empresário, até de uma empresa pequena ou de uma empresa grande, ou que é um gestor, né? Comece a pensar nisso, o quanto isso é importante, né? Porque eu estava vendo o trabalho do Prática Tatum, eu fiquei enlouquecida. Eu sou apaixonada por música, não toco absolutamente nada. Paguei um mico aqui no primeiro episódio do Compartilha Cast, porque a Pri me incentivou a cantar, fazer aula de canto, porque eu faço muita palestra, porque a gente grava podcast para me ajudar, né? Sim. Até postura de palco, todas essas coisas, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Mas eu sou enlouquecida por música. E quando eu vejo o quanto a música transforma uma criança, o quanto a música faz coisas que a gente poderia, assim, reverter da criança mesmo não ir para as drogas, não ir para... De incluir de uma forma boa,
boa, né, na sociedade. De e transformar trazendo esperança, mesmo. exatamente, mudando Nossa, essa... então, né? gente, vamos fazer... Porque eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, com certeza a gente teria um mundo melhor. Ah, né, Lu? sim. Sim. Existem vários trabalhos sociais dessa forma que seguem nessa direção. E a música, ela é uma ferramenta, além de ser uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta de educação muito poderosa. Por quê? Você aprende a trabalhar a concentração, você aprende a trabalhar o trabalho em equipe, Sim. o respeito às diferenças, o respeito ao silêncio, a escutar o outro, a hora de um entrar e de outro sair. Sim, Quer dizer, É um grupo, né? é um grupo. As pessoas, às vezes... A gente foi tocar, por exemplo, com a garotada numa Virada Sustentável, que é o maior evento de sustentabilidade da América Latina, que acontece no Parque Ibirapuera. E assim, foi uma coisa... Assim, vários artistas, grandes artistas, subiam ao palco ali, faziam o show, depois desciam e largavam... sabe, as coisas tudo ali, e sabe, ali com o tempo regradinho, tudo certinho, um tem que sair, e os caras estão acostumados a alguém chega lá pra mim, não sei o quê. E aí entrou o Prática Tatu, então tinha tocado uma banda de pagode famosa, e largou tudo lá, e aí os caras lá com aquela dificuldade toda a produção, aí entra o Prática Tatu com 80 pessoas tocando. Aí os caras ficaram assim desesperados, nossa. Aí... No Prática Tatu, cada um sabe o que vai fazer. Então, cada um sabe que vai ter que levar sua cadeira, sua estante, sabe a posição do microfone que vai colocar, sabe como vai ligar. Eles são todos treinados, é uma grande equipe. Então, em 15 minutos eles estavam prontos. Passou o som, eles tocaram e mais 15 minutos ele saiu. Aí o produtor falou, da onde esses caras vieram? Mas é o processo de educação. Aprendem a trabalhar em equipe. E a disciplina, né? Isso. E isso é um diferencial muito grande. Por quê? Você acompanha essa criança, eles sempre em contraturno escolar. Eles vão para a escola e da escola vão para o Prática Tatu. E aí você acompanha durante anos. Desde crianças, dos 6, 7 anos, até a adolescência, até o início da juventude, né? E muitos até hoje na vida profissional ainda continuam no Prática Tatu. Então, o que acontece? Você sabe... aquelas pessoas como são, e você sabe a diferença que aquilo fez na vida do jovem. Você sabe que todos eles vêm de problemas sociais, de problemas familiares, e que se não tivesse aquele espaço, se não tivesse essa oportunidade, muitas vezes não estaria, né? Eu não digo, estaria no crime, estaria... Porque muita gente pensa que todo mundo que está ali na periferia vai para o crime. Não é verdade, é a minoria, quase nada. Mas, assim, o crime está ali, ele ronda de perto, né? E se você tem a oportunidade, tudo é oportunidade, se você tem ali um local que ofereça a oportunidade para esse jovem tocar, conhecer outros lugares. Socializar, Exatamente. Muitas vezes, muitas crianças nunca foram... Quando o Prática vai tocar em lugares muito bacanas, eles nunca entraram, nunca foram. Sim. Então, a primeira vez, eles ficam todos deslumbrados, né? Quando a gente levava eles lá na Expo Music, aquela garotada toda, nossa, vendo aquilo. Nunca saíram do bairro, muitas das vezes não saem do bairro deles. Sim. Ficam ali, muitos não atravessam do Rio para cá. Então, aí de repente muda a perspectiva de vida. Exatamente. E aí a gente vai fazendo as conexões, né? Própria conexão com a Priscila lá, quando ela trabalhava lá na Holland, dentro do programa Jovem Aprendiz, ela abriu oportunidade para que a gente mostrasse, dá oportunidade para esses jovens, porque muitas vezes as empresas, elas preferem contratar, eu tenho um estágio aqui, eu tenho um jovem aprendiz aqui, eu vou contratar um moleque que fala 3 línguas, um moleque que não sei o quê, que veio, e aí o que acontece? Você não vai conseguir fazer a roda virar, você não vai melhorar esse país. Ô Luiz, eu comecei toda a minha transformação de carreira, né? Eu vim do mundo corporativo como a Pri, a gente trabalhou junto, inclusive, na própria Holland. E em 2018 eu fiz a minha grande virada e foi quando eu montei o meu projeto social, ele pequenininho, mas o intuito dele é ajudar, meu intuito era ajudar os jovens a não passar pela dor que eu tive, que foi de descobrir depois de 35 anos que eu estava na carreira que eu não gostava. Sim. Eu era frustrada trabalhando, eu já tinha mais de 20 anos de profissão. E daí hoje eu montei, desde 2018, o Abrindo Portas por Vivian Castanheda. E eu ajudo e oriento o jovem, e o jovem de outrora, eu brinco hoje,
a iniciação da carreira, a ele encontrar o seu propósito de vida. Eu posso levar o Abrindo Portas lá no Prática Tatum? Pode. Então, o próprio Prática Tatum, né? Vocês, por exemplo, no mundo corporativo, abriram porta para os jovens hoje que hoje concluíram a universidade, Eu tenho, é incrível, eu tenho um jovem que fez medicina, eu tenho um jovem que hoje é executivo de banco, eu tenho um jovem que é diretora de banco, eu tenho um jovem que saiu dali, você entendeu? Eu tenho um jovem que se encantou com o universo da música, hoje é professor junto com a gente lá, virou professor, está dando aula, eu tenho um jovem que... Quanta transformação, né? Eu tenho jovens lá que se acharam, né, no mundo do técnico, né, na montagem da iluminação, do som, não sei o quê. Hoje trabalham com as grandes empresas de eventos. E é isso. Então, a oportunidade é muito interessante. E uma das coisas que o Prática Tatum, a premissa maior do Prática Tatum, é sempre cobrar que esteja estudando. Então, sempre esteja na escola. Então, por diversas vezes... Eu chegava, professor, mas não dá mais, eu tenho que ganhar algum dinheiro, tá difícil, não sei o quê. E aí eu falava, olha, o que vai resolver você ir lá trabalhar no mercadinho? Nada contra trabalhar no mercadinho. Tu vai ganhar lá R$500 e vai parar de estudar. Você vai ser uma mão de obra barata. Pensa nisso, aguenta mais um pouco. Fica aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Por isso a importância desses projetos como esse Papo de Música, de transferência de renda, que além dele ser um projeto de difusão do trabalho, do projeto de formação, ele é um projeto de transferência de renda para essas crianças. É um projeto que as crianças recebem para fazer essas apresentações. E isso motiva elas a continuarem estudando e continuar. Na verdade, na verdade não é um projeto, não é uma fábrica de músicos e de grandes músicos. E não, é uma fábrica de cidadãos. E ali, muitos vão realmente querer ser músico, porque é muito difícil viver de música no Brasil, ser músico no Brasil. E tem que ser muito bom para conseguir ficar no mercado. Mas a grande maioria aprende as outras habilidades que a música traz. Exatamente, né? Essas outras habilidades e essa interlocução, o network, de saber que eu tenho que conhecer esse, que eu tenho que saber que eu tenho que estar ali. E essa vivência de estar dentro, às vezes, de uma grande empresa. E o Prática sempre trabalha dentro desses mundos. Ele está, às vezes, tocando lá no posto de saúde, dentro da comunidade. Às vezes, ele está tocando no campinho de futebol da comunidade. Às vezes, ele está tocando com uma orquestra. Na abertura que você fez. Na Sala São Paulo. Às vezes, ele está tocando dentro de um shopping center. Ele está tocando dentro de um evento corporativo gigante, dentro desses hotéis que a gente já fez vários. Então, essa possibilidade faz com que esse jovem ele sabe que ele pertence a essa cidade e que ele tem que ir atrás. Ele pertence ao mundo, não é só a cidade, né? Isso é muito legal. E isso é muito importante, porque você motiva, você tira ele daquela realidade. Eu vou estudar até a 8ª série, aí eu vou trabalhar no posto de gasolina, eu vou trabalhar no... Entendeu? E isso tem que acabar. A gente tem que ter oportunidade. A gente tem que mostrar essa inclusão em todos os cenários. Exatamente. Todos os âmbitos. E o Prática trabalha muito bem isso. Trabalha com a possibilidade de ampliar os horizontes. Eu adorei a fala que você colocou Fábrica aqui. De cidadãos. Fábrica de cidadãos. Sensacional. Fábrica de cidadãos. Então, olha, todas as perguntas que a gente ia fazer, né, Pri? Você já respondeu todas. E eu só queria dizer o quanto é importante, né? Quem tem uma empresa... patrocina, investe, apoia. Porque você não está só pensando que é só algo que é uma... Sei lá, alguém que vai ter uma banda. Não tem nada a ver. Você está construindo cidadãos. Sim, exatamente. Então, formando. Vamos transformar o mundo no mundo melhor através desses incentivos. É isso aí. O caminho é esse. A gente só vai conseguir um país seguro aonde todos tiverem oportunidade. Porque não adianta você... essas políticas públicas equivocadas de armar a população, de não sei... Só vai existir segurança onde a hora existir educação. Educação e a oportunidade. Assim, aquele cara, ele
se ele quer ou se ele não quer, depende dele. Mas ele tem que ter o acesso. Ele tem que ter uma chance. Ele tem que ter uma o acesso. chance. Luiz, assim, eu ficaria a tarde inteira, né, Pri? Sim. Porque que delícia conhecer esse trabalho do Prática Tatum. Eu quero ir lá, quero levar o projeto Abrindo Portas. O projeto sou eu, né? Sim. Eu faço esse trabalho que eu desenvolvo, mas eu já estive em várias instituições por minha própria vontade, porque, sim, eu penso que eu tenho que mostrar para o mundo oportunidades para que eles possam se desenvolver. E, já estamos conectados aí. É muito legal. Serão super bem-vindas. É só ir lá, só marcar com a gente. Eu vou. Vocês estão num processo agora de reforma, né? Que você comentou. A gente infelizmente... tá uma obra que não acaba lá, né? E aí prejudicou um pouco as ações no local. As ações no local. Não, por quê? Mas o Prática, ele tá hoje... Itinerante, fazendo esse trabalho itinerante. Ele tem itinerante e ele está fixo em 3 instituições. Ele está dentro da Liga Solidária, onde é a maior parte do atendimento. A gente atende lá 3 CCAs, que são Centro de Convivência de Crianças e Adolescentes, e atende toda a comunidade do Distrito Raposo Tavares inteirinho. A gente está dentro da Fundação Julita, que é no Jardim São Luís, na Zona Sul, uma ONG ambiental, com as pautas ambientais, do meio ambiente, sustentabilidade, né? E a gente está também dentro, agora, esse ano, dentro da ETEC. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho dentro da ETEC, com os instrumentos de cordas eruditas, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, e instrumentos de sopro, né? Trompete, trombone, trompa, saxofone. São 3 locais diferentes. Então ele está com 3 locais de atuação diferentes, fixos, onde as crianças podem... como é que e se uma diz? dúvida, Luizinho, qualquer criança pode se inscrever no Prática Tatum ou precisa estar próximo do local onde está localizado? Qualquer criança pode se inscrever no Prática Tatum. É só entrar lá no praticatatum.org.br, tem a ficha de matrícula, pode entrar lá. E não é só criança, adolescente, jovem, todo mundo que quer... Isso que eu ia te perguntar, de qual idade a qual idade? Nas instituições que a gente está, ela limita, por enquanto, ainda o atendimento entre, vamos dizer assim, 6 anos até 21 anos, né? Para entrar, mas depois continua. Mas nós almejamos atender instituições que trabalham com idosos e atender outras pessoas. O Prática, ele tem, vamos dizer assim, um know-how que ele não precisa estar na sede dele. Ele pode ir até a instituição. Maravilha. Ele pode, por exemplo, se uma empresa quer patrocinar o Prática, por exemplo, e ela está numa outra cidade, a gente consegue desenvolver o Prática nessa cidade. A gente, por exemplo, às vezes tem que um dos focos que a empresa... eu não quero investir num projeto porque a minha empresa vai estar... lá em Santos e aí o Prática está em São Paulo. Não, a gente pode desenvolver um Prática Tatum em Santos. Local. É só a escola, por exemplo, a empresa falar, quero desenvolver, tem uma escola que é a nossa parceira, que tem muitas empresas que abraçam alguma escola, não sei se vocês sabem disso, principalmente por causa da mão de obra inicial. Então, muitas empresas grandes acabam abraçando escolas públicas para que essa escola seja... eles investem dinheiro, a própria KC... Seja uma geradora a própria KC, a Embraer, investe... De novos talentos. Investe em dinheiro. Além da escola, ela investe em dinheiro em capacitação de professores, em carreiras, em um monte de coisas dentro da escola, para que essas crianças dessa escola, que é próxima à fábrica, tenham o acesso e assim, se querem um projeto de cultura, querem um Prática Tatum, é só falar com a gente tem toda a equipe que a gente consegue ir lá e desenvolver o projeto lá. Muito legal isso. Maravilhoso. A gente agora, como a Vivian falou, né? Ficaríamos aqui até amanhã conversando sobre esse tema, que é uma pauta muito relevante, importante para gente, né? E para a gente disseminar mesmo, divulgar, né? Muito importante. E antes da gente encerrar, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, né? O que você gostaria de compartilhar com o mundo, com base em toda essa vivência, experiência que você tem com essas crianças? Que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? A grande mensagem, assim, que no meu entender, é a oportunidade. É que existam
políticas públicas e as pessoas entendam no nosso país que se não houver oportunidade para todos, esse país não vai chegar a lugar nenhum. E se você escutar, como eu escuto sempre, pessoas falando, eu nasci no país errado, esse país é lindo, esse país é maravilhoso. Claro, com certeza. Assim, não é por causa de algumas pessoas que a gente tem que desistir do país. Não. A gente tem que fazer com que o nosso país seja uma referência. Se espelhar em países que utilizaram da educação, da cultura, para se autodesenvolver. Para ser um grande país. Um grande país. E só através disso, da educação, da cultura e desse entendimento, da inclusão, do respeito a todas as diferenças. Do olhar inclusão, ao próximo. Isso, olhar ao próximo, inclusão de pessoas com deficiência. A olhar um todo, entender como funciona uma sociedade, a gente vai conseguir ter um país mais justo e melhor para todos. Então, acho que a grande mensagem tem que ser essa. O país tem que ser o país de todos. Não um país que seja plural, que todo mundo tenha direito a ter a sua religião, tenha direito a ter o seu sonho. O seu sonho. Se o sonho dele é para um lado ou para o outro, mas que ele possa ter a oportunidade de realizar. Sim. E eu acho que essa é a grande meta. E não pode ficar só colocando a culpa no governo. A gente começa da gente. Começa da gente, então, a nossa iniciativa. Como a iniciativa de vocês, de querer mostrar, Multiplicar, compartilhar, né, para as pessoas as experiências, para tentar influenciar. Eu acho que é esse o caminho. A gente não pode ficar esperando o governo, o setor político, a gente tem que mostrar o caminho para eles. É essa que é a verdade, porque quando você tem a sociedade civil organizada e trabalhando junto, você consegue resultados fantásticos. Nós somos responsáveis por governar assim mesmo. A cidadania Então, plena é quando você tem total noção do seu direito, do direito do outro e tentar fazer com que isso seja a grande voz do nosso país. Porque não adianta, senão o nosso país vai para o buraco. E se você esquecer do jovem, se você esquecer da criança, se você esquecer do meio ambiente, acabou tudo. Sim, com certeza. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Sim, Luiz? exatamente. É isso aí. E a gente está fazendo a nossa. Você, então, Você também. lindamente fazendo a sua. Nós estamos aprendendo com Pessoal você. aqui Sim, tá que todo nos mundo fazendo. abriram as portas, né, do Sampacast. espaço Sampacast também está fazendo a parte dele. Sim. Então, gente, existe oportunidade para todo mundo. É só ter Vá voz, atrás. né? A gente tem que ir atrás e batalhar por isso. Batalhar Vamos por lá. isso. Mas muito obrigado pelo convite. Muito agradecer, Obrigada, Lu. Luizinho. Foi uma delícia esse bate-papo. Aprendi tanto. Eu Poxa, senti obrigado. tanto orgulho. Muito mesmo. Parabéns pelo trabalho que Obrigado a vocês vocês fazem pelo lá no convite. Prática Tatum. E vocês estão convidadas a ir lá um dia. Com Vamos, certeza. Né? Estaremos Ou lá. assistir uma apresentação da orquestra, eu vou avisando, é bem legal. Vamos, e vamos retribuir também com ações, com iniciativas sociais Sim, também de sim. apoiar O pessoal a acha todos. tudo nas redes sociais. Prática Tatum. É só colocar Prática Tatum no Google que você vai ver tudo lá. Excelente. Então, pessoal, vão atrás, né? Se localizem com Prática Tatum. E eu queria muito, então, agradecer sua presença. Obrigado a vocês. E agradecer vocês que estiveram aqui conosco pelo YouTube, pelo Spotify. Foi incrível, muito obrigada. Mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, ative o sininho e nos ajude a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E até o próximo episódio. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.